Shalom pessoal, tudo bem? Saudações de paz a todos. Aqui estou para a gravação de mais um vídeo. Vídeo de hoje dando continuidade à nossa série Pecados Modernizados. Falamos sobre a tatuagem, falamos sobre o pecado da mentira e agora estarei falando sobre o pecado da preguiça. Bom, talvez uma das conotações mais conhecidas da preguiça sejam os 7 pecados capitais. Segundo o catecismo da Igreja Católica, são chamados capitais porque geram outros pecados e outros tipos de vícios, né, que nós conhecemos como o orgulho, a avareza, a inveja, a ira, a impureza, a gula, a preguiça ou a ascidia. Isso está registrado justamente no Catecismo da Igreja Católica, página 1866. A preguiça, no entanto, nem sempre foi considerada um pecado capital. Na Grécia Antiga, por exemplo, o ócio era exaltado. Era uma prerrogativa dos filósofos livres, que era uma condição que permitia aos filósofos exercer o ofício da razão. Por exemplo, segundo o pensamento grego antigo, a Grécia Antiga, o trabalho era a ocupação ou atividade de escravos, e unicamente de escravos. E essa disparidade, por exemplo, foi frequentemente justificada justamente pelos filósofos mais antigos, por exemplo, como o próprio Aristóteles. Ele chegou a dizer que o ócio era necessário para que os pensadores pudessem, as suas ideias pudessem aflorar. E também o próprio Platão, ele fazia sua defesa sob o argumento de que cada indivíduo estaria mais apto a desenvolver as suas potencialidades se estivesse justamente ocupando o lugar que lhe fosse devido, isso é, a ociosidade, né? Então, ao dedicar-se ao ócio, segundo ele, os filósofos poderiam pensar melhor e contribuir assim mais com a humanidade. Esse é o pensamento filosófico da Grécia Antiga. Mas, na realidade, a preguiça se passou a integrar a lista dos pecados capitais justamente a partir do século XVIII, com Evagrios Ponticus, que viveu ali em 345 a 399 d.C., que teria citado 8 pecados ou 8 crimes e paixões humanas por ordem crescente e de gravidade, né? E esses pecados ele enumerou como sendo a gula, a luxúria, a avareza, a melancolia, a ira, a ascidia e o orgulho. Mas o Papa Gregório, no século VI d.C., ele reduziu essa lista a 7 pecados capitais. E esta lista, no século VI d.C., ela ficou conhecida como 7 itens, que é o orgulho, a inveja, a ira, a melancolia, a avareza, a gula e a luxúria. Ele tirou aqui, entretanto, a ascidia, né? Ou, propriamente dito, a ascidia, né, que era conhecida no termo, né? E depois ela passa a tomar, mais à frente, ela passa a assumir o nome de melancolia, que nós conhecemos hoje como depressão nos nossos dias, mas naqueles dias a melancolia era vista como um pecado capital. Considerando então que esses pecados, eles eram justamente uma ofensa ao amor e à própria palavra de Deus. Bom, nós sabemos que a posição filosófica, ela é falha porque ela atribuía a ociosidade aos filósofos como argumento de que, para que eles pudessem contribuir mais com a sociedade, eles precisavam ter tempo para aflorar os seus pensamentos. Mas, de acordo com a própria Igreja Católica, a preguiça em si ela é vista como um dos 7 pecados capitais.
que, de acordo com a história da preguiça, a própria preguiça ela assume um termo chamado a mãe de todos os outros pecados. Por quê? Porque através da preguiça, outros pecados surgirão, como a mentira, como a falsidade, como arrogância, orgulho. Todos esses pecados, de acordo com aqueles que estudaram a história da preguiça, eles atribuem todos os outros pecados à própria preguiça. E diga-se de passagem, no livro de Provérbios, a preguiça, ela ganha justamente uma percepção bem observada, mas ela é bem observada em detrimento de outro assunto também de suma importância, que é justamente a sabedoria. No livro de Provérbios, a sabedoria é exaltada. Quando a preguiça ela é vista como uma tolice, como algo que não contribui nem para aquele que a possui. O próprio rei Salomão, no capítulo 6 de Provérbios, ele fala assim, vai ter com a formiga o preguiçoso. Observa os seus caminhos. Quando ele fala aqui observa os seus caminhos, ele está dizendo que as formigas têm vários caminhos. E um desses caminhos que ela faz é justamente quando ela vai atrás do seu alimento, no período do verão, e quando chega no inverno, todos esses alimentos estão estocados e ela está descansando do seu trabalho. Coisa que no livro de Provérbios nós vamos ver que o preguiçoso não faz. O preguiçoso, ele tem preguiça no inverno, tem preguiça no verão, em todas as áreas e todas as estações. A preguiça é uma algema para o preguiçoso. Então nós vemos que no livro de Provérbios, a preguiça ela ganha uma força muito grande, mas justamente em contrapartida à sabedoria. Por exemplo, o preguiçoso é uma personagem que mais recebe destaque no livro de Provérbios. E não no sentido de que é louvado. A preguiça nunca é louvada na Bíblia. Tem um provérbio judaico que diz assim, o pai que não ensina o filho a trabalhar, ensina ele a roubar. Então veja que os pecados estão ligados ao pecado da preguiça. Porque a força que o preguiçoso ele reserva para trabalhar, ele usa para roubar e ele usa também para se divertir. Ele usa justamente para gastar a sua energia, para fazer tudo aquilo que é bom para si mesmo. Então, é um tipo de orgulho. Então, o provérbio judaico diz que aquele que não ensina o filho a trabalhar é como ensiná-lo a roubar. Tem um provérbio chinês que diz também que a erva daninha morreu não foi por causa de água, mas foi por causa da preguiça do agricultor. Então veja que até mesmo os próprios elementos que estão à nossa volta sofrem quando o preguiçoso ele cruza os seus braços. Então, o livro de Provérbios ele não exalta a preguiça. Pelo contrário, ele exalta a sabedoria, mostrando que a preguiça é um tipo de tolice. Por exemplo, sua presença é constante para significar o oposto daquilo que o livro aconselha, a sabedoria. O livro de Provérbios aconselha a sabedoria. E aqueles que a rejeitam, ele assume uma posição de tolo. É sempre útil termos um mau exemplo por perto por oposição, recomendarmos o bom. Se o mal não existir próximo, nunca apresentaremos o bem para ninguém. Então, o preguiçoso dentro do livro de Provérbios, ele também é visto como um mal coletivo. Ele afeta o coletivo, não somente a si. Logo, o preguiçoso ele tem presença cativada no livro de Provérbios. Por exemplo, ao longo dos 31 capítulos de Provérbios, o preguiçoso é apresentado sob diferentes luzes. Há alguns exemplos, por exemplo. O preguiçoso não é de confiança. Segundo, o preguiçoso está insatisfeito. Terceiro, vive cercado de problemas. Quarto, anda esfomeado. Quinto, cheio de desculpas. Sexto, nunca termina nada. Sétimo, é assolado pela pobreza. Então, a preguiça é um desvio de caráter. Porque normalmente as filosofias comuns ideológicas,
elas defendem o preguiçoso como faziam os filósofos medievais. Todavia, qual é a contribuição que um preguiçoso vai dar para a sociedade, se não a disposição amanhã de roubar? Sendo que a sociedade exige que pessoas preparadas a sirvam. O preguiçoso não tem nada a oferecer, a não ser um prejuízo e a própria ameaça nos dias que vêm aí pela frente. A preguiça também ela traz consigo os seus prejuízos. Por exemplo, em primeiro lugar, o estrago provocado pela preguiça num cristão começa por ser pessoal, porque revela que apenas uma fé defeituosa pode conviver bem com um pecado tão crônico. Então, a possibilidade de a preguiça se tornar uma doença crônica na pessoa, principalmente no cristão. Além de ser um pecado pessoal que afeta ele, a sua vida, como sinônimo de uma fé defeituosa, né? Isso também revela que não só isso é um pecado para ele, mas mostra que a fé dele é defeituosa, porque está prejudicando a ele, não só na esfera profissional de trabalho, mas também na esfera espiritual. Um preguiçoso, a mão dele é pesada para pegar a Bíblia. Um preguiçoso, a mão dele é pesada para fazer uma anotação. Então esse prejuízo é muito grande na fé dele. Em segundo lugar, o preguiçoso, a preguiça num cristão, ela também tem um efeito público. Por quê? Isso porque afeta todos os que estão em sua volta. Se o primeiro ponto, a preguiça afeta primeiramente ele, no segundo ponto, a preguiça afeta ele e afeta a todos os que estão em sua volta. Mas o terceiro lugar, a preguiça também no cristão, ela é percebida por um prejuízo transcendental. Em que sentido? Porque um cristão ele só pode conviver bem com a preguiça se ele conviver mal com Cristo. Um preguiçoso que tem um compromisso com a preguiça é porque ele tem um péssimo relacionamento e um péssimo compromisso com Jesus. Então veja que o seu pecado é em ordem crescente. Primeiro, o seu pecado ele é pessoal. A preguiça no cristão se torna um pecado pessoal, que revela uma fé defeituosa. Segundo, a preguiça dele também ela tem um efeito coletivo, afeta ele e quem está à volta dele. E em terceiro, a preguiça na vida do cristão, ela assume uma posição transcendental. Por quê? Porque além de afetar a si mesmo, o seu próximo, afeta o seu relacionamento com Deus. A ponto de ele só pode ser um preguiçoso, ele só pode ter verdadeiramente um compromisso com a preguiça e viver preso, amarrado à preguiça, se ele estiver totalmente descompromissado com Jesus Cristo. Porque aquele que está comprometido com Cristo, ele é o primeiro a lutar contra a preguiça. Então, o pecado da preguiça também ele está justamente relacionado não só a esses itens que eu falei, mas o pecado da preguiça ele é péssimo, pois revela também um pecado mais grave, o da mentira. O preguiçoso sempre tem um argumento para defender a si mesmo. E há quem diga que ele é um mestre na oratória, sempre tem uma resposta para defender e justificar algo que ele não quer fazer. Essas são as características do preguiçoso. O preguiçoso dorme por último e acorda por último. Ele dorme tarde e acorda tarde. O preguiçoso não tem compromisso com ele e nunca terá compromisso com ninguém. Então esse é um pecado que afeta as pessoas que estão em nossa volta, perdão. O pecado da preguiça ele é tão perigoso quanto os entorpecentes. Por quê? Porque os entorpecentes, ele deixa você ludibriado, mas a preguiça, ele intoxica você como um todo, completo. A preguiça, ela torna você de um ser humano a um monstro, como as escrituras nos mostram, o livro de Provérbios. A ponto de o próprio Salomão ele apresentar as formigas para ensinar o preguiçoso. A formiga
ela não dá descanso a si mesmo, mesmo sem ter um rei e mesmo sem ter um comandante. Mas o preguiçoso, ele cria para si mesmo um leão e ele não sai na rua com medo de ser devorado por aquele leão. Essa é a mentalidade do preguiçoso. O preguiçoso é uma pessoa que tem preguiça até mesmo de levar a sua mão à boca quando está comendo. Mas o que eu acho mais interessante é que o preguiçoso, ele não tem preguiça de fazer a sua própria vontade. A vontade dos outros, a vontade de Deus, ele tem, mas a sua própria vontade não. Então, que esse vídeo aqui possa servir de reflexão para você. Fique atento à nossa série Pecados Modelizados. Estamos no 3º vídeo. Espero que você goste, deixe seus likes, compartilhe, deixe seus comentários e que Deus te abençoe. Um forte abraço, até a próxima. Shalom!